nesse primeiro hino, nesse primeiro louvor, vou pedir aos irmãos uma liberdade de pedir para a gente repetir o verso 7 da leitura alternada da nossa liturgia. Vamos todos juntos? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, suprema riqueza da sua graça, salvação. Então vamos cantar, Deus Supremo és.
o único ser da criação, exatamente aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, nega esse louvor e essa glória a Deus. Que coisa terrível. Louvado seja o nosso Deus, irmãos. Vamos ouvir a mensagem de hoje. Pastor Antonino está conosco, mas ele vai fazer uma cirurgia que eu já fiz, né, na visão, para poder clarear mais a leitura, que está meio ruim de ler. Vocês lembram que eu reclamei que eu estava com muita dificuldade de ler. Muito bem, então nós vamos falar sobre a bondade de Deus e vamos ler Mateus, capítulo 12, versículos de 15 a 21. Mateus, capítulo 12, versículos de 15 a 21. Vamos tratar aqui desse acontecimento aqui. Diz assim, Mateus 12, 15 a 21. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então, irmão, esse trecho começa, mas Jesus sabendo disto o quê? Logo aqui atrás a gente sabe disso. Jesus, esse relato aqui vem logo após um fato de Jesus ter curado um homem da mão ressequida. Você já deve ter ouvido outras pregações sobre isso aqui, dentro da sinagoga dos judeus. Então, aquele milagre realizado por Jesus foi num sábado. Aí os legalistas, os fariseus, por isso mesmo, conspiravam matá-lo. Aí diz, mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Como Jesus sabia disso, e também sabia que o seu tempo de morrer ainda não era chegado, lemos no versículo 15 aqui, que ele sabia disso. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, porque ele sabia que os fariseus estavam conspirando matá-lo. Mas continuou curando aqueles que o seguiam. Continuou curando aqueles que o seguiam. Muitos o seguiam e a todos ele curou, advertindo-os, no entanto, para não o exporem à publicidade. Irmãos, que coisa interessante. Ainda não era chegada a sua hora. Não era chegada a hora dele ainda enfrentar a cruz. Nos evangelhos, nós vemos outros episódios de curas efetuadas por Jesus, em que ele ordenava às pessoas, para as pessoas curadas, que não dissessem nada a ninguém. Há outros casos, não é? Que diferença dos saduceus, escribas e fariseus, que eram os líderes de Israel, que adoravam ser exaltados, admirados pelo povo. Ao contrário, Jesus, conhecedor da sua missão, precisava ser discreto, inclusive em cumprimento da profecia a seu respeito, como lemos na sequência, nos versículos 17 em diante, que foi para se cumprir a profecia, que ele disse que não queria publicidade, foi para se cumprir a profecia, o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Aí Jesus fez uma citação do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Então Jesus estava cumprindo profecia. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. No versículo 18, aí nós lemos
essa proclamação de Deus através do profeta Isaías, proclamação que foi repetida pelo Senhor Deus de forma audível em duas situações. Por ocasião do batismo de Jesus, ouviu-se a voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. E por ocasião da sua transfiguração, diante dos discípulos mais queridos, Pedro, Tiago e João, lá em Mateus 17,5, foi ouvida de novo a voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí tem um complemento: a ele ouvi. Convém lembrar, irmãos, que em todo o relato bíblico, o Deus Pai falou de forma audível a várias pessoas, pelos registros da Bíblia, em apenas 3 ocasiões. A primeira foi no Monte Sinai, quando ele disse lá a lei por ocasião da entrega da lei. As pessoas ouviram aquela voz e ficaram atordoados. A velha aliança. A segunda foi no batismo de Jesus, quando ele proclamou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A terceira foi a confirmação desse ministério aos discípulos mais íntimos, ordenando-lhes que a ele ouvissem. Falei ainda agorinha: este é o meu filho amado, e completou: a ele ouvi. Por que Deus fez esse complemento na última vez, quando ele estava passando já o seu ministério para os seus discípulos? A ele ouvi. Que coisa impressionante, irmãos. Que coisa impressionante. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 e 18, Deus prometendo a Moisés que viria um outro profeta. Deus diz isso: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvi, a ele ouvirás. No versículo 18 diz de novo: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Foi o que Jesus fez. Ele falou tantas vezes: eu não falo de mim mesmo, eu falo o que meu Pai mandou. Então, que coisa linda, irmãos, o cumprimento da profecia, o próprio Jesus mostrando o cumprimento da profecia nele. Que coisa impressionante. Continuando o texto, no versículo 19, o cumprimento da profecia de Isaías, de que o amado, meu filho amado, em quem me comprazo, em quem Deus se compraz, cheio do Espírito, colocarei nele meu Espírito, aquele que anunciará aos gentios, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. O texto confirma que Jesus não queria publicidade e que em certas ocasiões fugiu de contendas com os fariseus. Não era chegada ainda a sua hora. Por isso, repetindo aqui o versículo 16, em algumas situações como esta aqui, ele ordenou que não propagassem, advertindo-lhes, porém, a todos ele curava, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade. Eu vou lembrar de novo para os irmãos: que diferença dos pregadores, dos líderes de Israel daquela época e dos pregadores de hoje. O que eles mais querem é exatamente publicidade. Não é o Senhor para ser exaltado, embora ele diga que é para a glória. Não, é para a glória dele, é para a glória da igreja, da denominação, qualquer uma. Jesus agia assim, irmãos, de forma totalmente, repito, totalmente diferente dos líderes religiosos que buscam glória para si, e foi assim que ele ensinou os seus discípulos para que agissem da mesma maneira. Lembra da oração do Pai Nosso? Quando orardes, não sejam como os fariseus que vão orar nas praças, nas sinagogas de mão para cima. Vão para o quarto de vocês, o quarto secreto, e lá você orará a Deus e Ele vai te ver. Oração em secreto, teu Pai te vê em secreto. Quando der esmolas, os fariseus contratavam um trio elétrico. Naquela época devia ser camelo elétrico. Então contratavam um camelo elétrico para dizer para todo mundo o que eles tinham feito. Que coisa triste, irmãos. Que coisa triste. Como as igrejas fazem as coisas diferente do que o que está na Bíblia.
sobre como dar esmola, não saiba a tua mão direita o que fez a esquerda, ou a esquerda o que fez a direita. O ensino de Jesus, portanto, é rigorosamente compatível com a profecia sobre ele, compatível com a sua conduta, de acordo com a profecia a seu respeito. Não contenderá, não se ouvirá a sua palavra em praças. Ele não veio para cá para fazer sucesso. Ele veio aqui para fazer a obra que o Pai determinou. Nos versículos 20 e 21, na sequência, nós lemos aqui o 19 agora. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Jesus nunca pregou em praça. Quando pregou no templo ou na sinagoga, que os líderes se aborreciam com ele, ele saía de fininho e ia embora. Nos versículos 20 e 21, nós temos aqui algumas expressões que imaginamos que nem todos compreendem. O 20 e o 21. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. O que é isso? Desde a época da profecia, dessa profecia lá de Isaías, isso tem a ver, irmãos, o termo tem a ver com a restauração de Israel. Israel, mais quebrado do que arroz de terceira, então isso tem a ver com a restauração de Israel. Destruído que foi o povo pela ira de Deus, por causa dos pecados que insultavam a santidade de Deus. Eles sabiam como deviam agir, mas não agiam. Então Deus os puniu na sua ira. E também tem a ver com a adoção dos gentios pela obra expiatória do Messias. Por isso termina aqui dizendo no versículo 21: e no seu nome esperarão os gentios. Olha, irmãos, o não esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega, são termos figurados que falam da bondade e do amor de Deus em Cristo Jesus no poder do Espírito Santo. As três pessoas do nosso bondoso Deus estão envolvidas nesse processo da salvação. Deus Pai nos amou e manifestou esse amor na graça de Deus Filho e na comunhão do Espírito Santo. Lembram da despedida de Paulo aos Coríntios? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, em algumas versões muda o versículo, é versículo 13 e 14, dividiram o versículo em dois, mas é a famosa bênção apostólica que os pastores dão no final do culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Deus, na sua bondade, está totalmente envolvido, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na redenção dos gentios, no nosso caso, que não somos judeus. Então, meus filhos, os termos cana quebrada e torcida que fumega nos falam de pessoas fracas no entendimento da graça. Pessoas com uma fé pequena, pessoas esmorecidas espiritualmente, como se encontravam os israelitas lá no tempo da profecia de Isaías e no tempo de Jesus também, continuavam subjugados ao Império Romano. Havia 400 anos que Deus não lhes dirigia a palavra. Não havia profeta. E o povo ainda era sobrecarregado pelos dogmas religiosos dos fariseus, escribas e saduceus, líderes sobre o povo. A situação era de total desalento do povo. Deus nos abandonou. O último profeta, Malaquias, depois dele ninguém mais. 400 anos, até aparecer o último profeta realmente profeta de verdade, João Batista.
aquele que anunciou: este é o Cordeiro de Deus. Então, é isso que quer dizer esses termos cana quebrada e torcida que fumega. Desde os tempos do exílio, muitos achavam que Deus os havia esquecido deles. Exatamente para com essas pessoas, o Senhor sempre teve cuidado especial. O remanescente fiel de Deus é que Ele diz que Ele levará no colo, como o pastor faz com as ovelhinhas. O remanescente fiel. Não foi com Israel que Ele fez isso, foi com o remanescente fiel. Com Israel, na verdade, Ele passou a espada, quase todos eles, ou matou de peste, ou matou de fome. O Deus da Bíblia fez isso, está aqui registrado. Então, o remanescente fiel, ele de fato vai cuidar, ele vai curar o ferido, ele vai carregar o fraco. É isso que quer dizer. Ele não esmagará a cana quebrada. Uma cana quebrada está muito mais fácil de ser esmagada, mas ele não esmagará essa cana quebrada. Nem o pavio que fumega é aquele que já está apagando. Quem já conhece aqui, quem é mais velho aqui, ou quem morou em sítio, lembra da lamparina, não é nem lampião, é lamparina. Ficava com aquele fogozinho aceso ali, a gente chamava morrão, que ficava do lado de dentro, que ficava no querosene. Aí quando aquele pavio ia apagando, ficava fumegando bem fraquinha, tinha que dar uma batida lá para ele subir um pouco mais o fogo. Eu vi isso quando era criança. Então ele está dizendo que ele não vai esmagar a cana quebrada, nem vai apagar. Ele sabe muito bem que a torcida que fumega está quase se apagando. Foi por isso que Jesus se lamentou diante de Jerusalém, dizendo: ô Jerusalém, como eu quis te agasalhar como a galinha faz com os pintinhos, mas tu não quiseste. Ele sabia o que ia acontecer com Jerusalém dentro de muito pouco tempo. Não aceitou a pregação, não aceitou o seu próprio Messias. Que foi que aconteceu no ano 70? Roma destruiu Jerusalém e foi uma matança que, segundo Joséfo, o historiador da época, diz que nunca tinha visto um negócio daquele. É inenarrável a crueldade da matança em Israel pelos romanos. Então, meus filhos, a gente tem que prestar muita atenção, porque isso conforta os irmãos. O velho pastor preparando essa pregação, eu já disse para vocês, não sei quantas vezes, eu estou fraco já. Por causa dos irmãos, tem vezes que me dá vontade de desanimar. Fico pensando: meu Deus, parece que eu sou inadequado para a obra. Arranje outro. É exatamente isso, mas não é assim. Deus sempre levou seus profetas. Sempre levou seus profetas. Foi preciso mandar um corvo. Pastor Antonino já pregou aqui sobre isso. Foi preciso mandar um corvo levar carne para o profeta. Então, os momentos de desânimo, quando a gente está estudando a Bíblia, quando a gente vem para o estudo bíblico aqui com 4, 5, 6 irmãos, é uma cana quebrada nesse momento, pastor. É uma torcida que fumega nesse momento, pastor. Aí essa palavra, primeiro, foi para o pastor quando preparou. O Senhor não vai deixar. Ele não vai deixar a cana quebrada ser esmagada. Ele não vai deixar a torcida que fumega ser apagada. Não vai, Deus não vai deixar. Ele cuidou de Jerusalém, mesmo sabendo que Jerusalém ia matá-lo dentro de muito pouco tempo. E deixou os seus apóstolos para cuidarem de Jerusalém, mesmo que o tenham matado. E ele avisou: vão matar vocês também. Mas tem alguém aí que é uma cana quebrada que não será esmagada, que é um pavio que fumega, mas não vai apagar. Mesmo que não mereçam a bondade de Deus, a bondade de Deus virá. Como isso nos conforta, irmãos? Por isso, independentemente das circunstâncias, precisamos confiar na fidelidade e na bondade de Deus. Já disse, esta palavra é para aquelas pessoas que se acham tão fracas na fé, que estão a ponto de desistir, achando que não tem mais solução para as suas vidas, que Deus não tem olhado para elas.
pois esse texto nos mostra que tais pessoas são tão preciosas para Deus quanto aquelas que têm uma fé robusta ou que têm uma espiritualidade forte. Estes não são mais filhos de Deus do que aqueles que estão fracos. É bom lembrar que todos nós, quando nascemos, eu lembro sempre de Lita, que a gente vê aqui pelo meio da igreja, lá está ali no colo da mãe. Temos um exemplo muito claro aqui, vivo na nossa frente. Todos nós, quando nascemos, somos criancinhas frágeis. Lita não tem a menor condição de viver sozinha. Aí o pai e a mãe ficam cuidando dela o tempo todo. Nem por ser uma criancinha frágil, Lita é menos ou tem menos vida do que o pai e a mãe, que já são adultos, já são fortes. Lita não é menos pessoa, menos gente do que os dois pais, pai e mãe. É bom lembrar que um palito de fósforo tem fogo do mesmo jeito de um grande incêndio. É o mesmo fogo. É o mesmo fogo. É claro que nós precisamos nos desenvolver como vemos Lita se desenvolvendo. Vemos Lita bebê, adoeceu, passou um mês na UTI e a gente aqui, todo mundo orando por ela, e ela venceu e está aí. Esperta, crescendo, se desenvolvendo. Nós precisamos nos desenvolver porque enquanto formos como frágeis criancinhas, não saberemos desfrutar da vida, nem teremos condição de desfrutar da vida que Deus nos deu, como um adulto tem condição. Por isso, como igreja de Cristo, precisamos crescer, precisamos desenvolver a nossa salvação, como Paulo fala lá em Filipenses 2, 12 e 13. Como vocês foram obedientes na minha presença. A igreja que Paulo mais se identificou, ou a que se identificou mais com Paulo, foi a igreja de Filipos. Como vocês foram obedientes na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Então reparem que desenvolver a vossa salvação está relacionado a ser obedientes. Assim como vocês obedeceram na minha presença, obedeçam muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, continuem obedecendo a palavra. Aí eu repito aquela velha máxima de lógica. Como é que eu vou obedecer alguma ordem que eu não conheço? Eu tenho que conhecer essa ordem para poder obedecer. E como é que eu vou conhecer essa ordem? Estudando a palavra de Deus pelo ensino de um pastor. Não tem outro jeito. Eu repito isso toda a pregação. Foi assim que Deus ordenou. Ou então serão enganados por todo o vento de doutrina feito crianças que ainda não têm condição de se desenvolver sozinhas. Está na Bíblia lá. Isso está lá em Efésios 4, acho que é 11, 12, 13, 14. Por isso, irmãos queridos, como igreja de Cristo, precisamos crescer, precisamos desenvolver a nossa salvação, e é para isso mesmo que, como ensina o apóstolo Paulo, a uns Deus concedeu o dom de pastores e mestres, exatamente a fim de ensinar as Escrituras, como o Senhor Jesus ensinou a ele, aos seus discípulos. Versículo 14, lá que eu falei de Efésios, está escrito: para que não mais sejamos como meninos, agitados por todo vento, de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ele quer fama e poder, então tem que pregar alguma coisa agradável para que a igreja dele fique cheia de gente. Bondade de Deus, irmãos. Na sua bondade, Deus preparou inclusive isso. Jesus sabia que ia ser morto, sabia que ia voltar, cumpriu, está consumado, mas deixou os apóstolos para ensinarem a igreja na sua gênese, na sua formação. E esses apóstolos fizeram discípulos como ele mandou, fazer discípulos, ensinando tudo quanto vos tem ordenado. Eles fizeram isso e ordenaram aos seus discípulos, como Paulo ordenou a Timóteo e a Tita: faça discípulos agora, do jeito que eu fiz vocês.
2 Timóteo capítulo 2, 1 e 2. Do jeito que você aprendeu comigo, escolha homens fiéis, aptos também, e ensine a eles, para que eles, por sua vez, ensinem a outros. É esse o modelo bíblico para a formação de pastores. Só este. Bondade de Deus, irmãos. Bondade evidenciada na graça do Senhor Jesus, no amor de Deus Pai, no poder e na direção do Espírito Santo, como a bênção apostólica diz, dádiva que nos vem do céu. O próprio Saulo de Tarso, que escreveu isso que a gente leu agora aqui de Efésios, experimentou momentos de cana quebrada, momento de torcida que fumega, nos momentos em que esteve orando na casa de Judas, logo depois da sua conversão no caminho de Damasco. Ele entrou na cidade, foi para a casa de um Judas e lá ficou em jejum e oração, exatamente como uma cana quebrada, como uma torcida que fumega. Aí Deus mandou Ananias, vai na casa de Judas, lá na rua direita, sei lá onde, vai orar por Saulo, chamado Tarso. Deus não deixou a cana quebrada ser moída. Ele não deixou a torcida que fumega se apagar. O homem estava lá sem saber o que tinha acontecido com ele. Logo após a sua conversão, está lá em Atos capítulo 9, versículo 11. Ele experimentou em toda a sua vida apostólica o que é uma cana quebrada que não se deixou, que Deus não deixou que fosse esmagada. O que é uma torcida que fumega que Deus não deixou apagar. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Isso, Paulo experimentou isso. Então, irmãos, que nós tenhamos perseverança. Essa palavra serve para mim, obviamente, já disse. Mesmo que estejamos em situação de desalento no nosso país como um todo, e na igreja em particular, totalmente mundanizada, envolvida em política e em politicagem, como estavam aqueles israelitas no tempo de Jesus, se achando tipo abandonados por Deus. Eu digo para vocês, no meu discernimento bíblico, eu vejo as coisas que vocês me mandam, e eu mesmo vejo às vezes no YouTube, é muito raro ouvir uma pregação verdadeira, mas é muito raro. Bondade de Deus, meus filhos, para que a gente seja perseverante, como estavam aqueles irmãos lá do tempo de Jesus e os irmãos do tempo de Isaías. Nada de esmorecer, serve para mim. Nada de desanimar, serve para mim. Todos nós, mesmo que estejamos fracos como cana quebrada, já para apagar como torcida que fumega, lembremos, somos preciosos para Deus. E porque sabemos disso, devemos continuar esperando nele. Versículo 21. E no seu nome esperarão os gentios. Repetindo a profecia, assim falou o Senhor Jesus, e assim será. Nenhum eleito seu, mesmo em estado de cana quebrada, não será esmagado. Nenhum eleito seu, mesmo em estado de torcida que fumega, já se apagando, não se apagará. Que a gente infunda isso em nossos corações, que Deus nos abençoe com o entendimento da sua palavra e nos conceda graça para pôr essa palavra em prática, a fim de que vivamos para louvor da sua glória. Amém.